Fala galera, Diego de Leão aqui para mais um pós-jogo. Cruzeiro e Pouso Alegre, estreia do Campeonato Mineiro no Mineirão nesta tarde. E o Cruzeiro perdeu por 2-1 para o time do sul de Minas, né? Do Pouso Alegre. Cruzeiro que entrou em campo com um time bastante mesclado, bastante jogadores da base e alguns jogadores experientes, mas muito pouco, né? O Cruzeiro foi a campo com Otávio, Cauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo, Cauã Prates, Matheus Henrique, Rian Guilherme, Japa, Rodriguinho, Kenji e Ryan Leles. Eu já vou falar desse time aqui, mas é bom contextualizar que ano passado, por causa do Mundial de Clubes, o calendário ele foi apertado até próximo do Natal. A temporada acabou dia 21 de dezembro. E com a Copa do Mundo, né, desse ano agora de 2026, então o calendário do ano passado espremeu e o desse ano também espremeu. Então esse ano nós tivemos um evento que normalmente não acontece, que é o quê? Nós não tivemos pré-temporada praticamente, gente. Esse time do Cruzeiro, ele se reapresentou no dia 2/1, sexta-feira passada. Vamos colocar aí, não tem 6 sessões de treinos completas. Porque se você pegar que dia 2 foi fazer exame, dia 3, complementar os exames. Então vamos colocar que começaram a treinar mesmo no dia 4. Começou a treinar no dia 4 mesmo. Sem falar que um grupo se apresentou no dia 2, outro grupo se apresentou na segunda-feira. Então, cara, é assim, início de pré-temporada e já começa o Campeonato Mineiro. Isso não é normal. Eu tô lembrando aqui na década de 90 nos anos 2000, gente, nós chegávamos a ter 40 dias de pré-temporada. 30 dias era pouco. Aí começamos com essa questão de calendário e enxertar calendário. E o calendário começou a inchar. Eu lembro quando se tinha 21 dias de pré-temporada, já era difícil para os clubes ter um bom início de temporada. Então, todo início de temporada é difícil, é assim. Eu não lembro de um início de temporada que você pega, os jogadores estão bem fisicamente, bem tecnicamente. Então, é assim. Já é normal começar assim. Mais devagar mesmo, mais moroso, uma morrinha mesmo. Parece que os caras comeram um prato de feijoada e foram jogar bola. Realmente ficam pesados, os caras voltaram de férias. Então, é normal. Esse ano, eventualmente, é pior ainda. Então você pode acentuar qualquer início de temporada ruim. Esse ano vai ser pior de todas. Justamente por causa disso, porque não tem tempo, não teve prazo. Eu lembro que na década de 90 e nos anos 2000, durante esses 30, 40 dias de pré-temporada, tinha jogos treinos contra time de terceira divisão, quarta divisão, segunda divisão. Para os jogadores irem aprimorando a condição física, para os jogadores indo evoluindo até chegar o dia do campeonato eles estarem melhor. E ainda assim, era muito abaixo. E aí, imagina esse ano. Nós não tivemos nenhum tipo de teste, nenhum tipo de jogo treino. Hoje, contra o Pouso Alegre, a estreia do Campeonato Mineiro foi de fato o primeiro jogo do Cruzeiro na temporada. Com 6 sessões de treino. O que esperar de um jogo desse? O que esperar de uma apresentação dessa? Eu acho que é isso mesmo que a gente viu no Mineirão hoje. E aí você vai, pega todo esse contexto que já é difícil, e você pega um time que não tem entrosamento, você pega jogadores da base, e dentro desses jogadores da base aqui, na verdade eu vou separar esse time do Cruzeiro aqui em 3 grupos. Primeiro, jogadores da base. Meninos com 18, 19, 20 anos, que ainda estão em formação física, psicológica e técnica. Eles ainda não estão 100% formados. Porque você desenvolve seu corpo até 21 anos. Então, ainda estão em formação. E aí foi enfrentar um Pouso Alegre que já tá treinando, ó. Já tem dias que o Pouso Alegre tá treinando. Porque esses times do interior, eles voltam antes e preparam antes justamente para pegar os times da capital. Dessa forma aqui, ó. Não na sua melhor condição física, na sua melhor condição técnica. E ali eles ganham uma gordura, eles ganham uma vantagem para tentar chegar na semifinal.
É assim que o time do interior faz. Ok? Então, eu considero 3 grupos aqui. Primeiro, os grupos de jogadores experientes, que é Jonathan Jesus, João Marcelo e Matheus Henrique, que acabou se lesionando e não completou nem o primeiro tempo. E ali você tem jogadores que passaram dessa idade de 21 anos, que é o Rian Guilherme, você tem o Jonathan Jesus e você tem o Rodriguinho, né? Jogadores com 21, 22, 23 anos. Então, recém-formados. E ali você tem, então, 3 grupos. Como eu falei, o grupo dos jogadores experientes, um grupo dos jogadores que recém-formados fisicamente. E aí você tem uma leva de jogadores que, gente, é da base, cara. Ainda não são formados. Você tem ali o Otávio, você tem ali o Cauã Moraes, que não é da base do Cruzeiro, mas tem 19 anos. Ainda não foi formado ainda totalmente. O Cauã Prates tem 17 anos. O Kenji não tem 20 anos. E o Ryan Lelis também não tem 20 anos. Então eu acho que dentro desse contexto era de se esperar um jogo da forma como foi hoje. E, gente, coloquem na cabeça de vocês. O jogo de quarta-feira contra Tombense ainda não vai estar no ideal. No sábado contra o Uberaba, no Mineirão, novamente, ainda não estará no ideal. Esse time, esse elenco do Cruzeiro vai precisar de umas 25 períodos de treino completo para aí sim a gente começar a ver alguma coisa. Calendário, não tem como reclamar, não tem como para onde fugir, não tem como, é enfrentar. Então esses primeiros jogos do Campeonato Mineiro vai ser isso aí mesmo, vai ser mais ou menos isso que a gente viu hoje, melhorando gradativamente. O Tite não tem para onde ir, não tinha como ele colocar os melhores jogadores, que talvez se colocasse os jogadores titulares do Cruzeiro, né, tecnicamente superiores a esses jogadores, talvez a gente poderia ver alguma coisa, mas é um risco muito grande se apresentar segunda-feira. Então, normal, tá? Não vi nada de assustador, igual eu tô vendo muito torcedor indo pras redes sociais, falar, nossa, os meninos da base, não sei o que, pode mandar todo mundo embora. Gente, tem que ter paciência. Não foram formados ainda. E a gente pede tanto para jogador da base, pede tanto para dar oportunidade para jogador da base, e é nesses momentos que eles vão ter oportunidade. Não é na boa, não é lá no meio da temporada, o Cruzeiro liderando o campeonato, não é nas quartas da Libertadores, não é numas oitavas de Copa do Brasil. Não, meu amigo. É em jogo ruim, é em situação difícil que surgem as oportunidades para os jogadores da base. E eles também vieram de férias. Então, muito normal. E projetando os próximos jogos, eu acredito aí que os próximos 2 jogos também vão ser muito parecidos com o de hoje, talvez com um pouquinho de melhor ali, não esperem tanto. E torcedor também tem que saber separar. Eu sei que a gente veio aí de semanas de alto astral, né? Cruzeiro sendo falado no Brasil inteiro, negociação com o Gerson, e aí vem... hoje anunciou o Gerson foi ontem fazer exames na Toca da Raposa. O torcedor com aquela expectativa, com aquela energia, vai pro Mineirão e o que o torcedor espera? O torcedor espera que vai vencer e vai continuar nessa mesma energia. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Cruzeiro ter tido sucesso na negociação do Gerson é uma coisa. Aquela vibe ali é uma coisa. Agora, os meninos estarem na toca se preparando para o jogo de hoje é uma coisa totalmente diferente. São assuntos diferentes que precisa ser lido e entendido de forma diferente. Então, muita calma nessa hora, início de temporada, um ano atípico que não vai ter tempo de fazer uma pré-temporada adequada. A pré-temporada ela vai ser realizada com os campeonatos acontecendo. A melhora física vai acontecer com os campeonatos acontecendo. Essa melhora física e técnica, projetem ela para fevereiro, não projetem para ela agora em janeiro. Acho muito difícil essa melhora vir agora, mas tem muito campeonato pela frente ainda, muito tempo ainda para se recuperar e vamos dar moral para os crias da toca. Ok, galera? É isso que eu tenho para falar sobre esse pós-jogo.
não tem muito o que falar tecnicamente, foi um jogo muito abaixo, um jogo muito ruim, mas não por culpa do Tite ou culpa dos jogadores, mas por esse contexto mesmo que eu falei com vocês. E, torcedores, não criem expectativa desajustada, porque se você criar uma expectativa desajustada, você não vai ter sua expectativa correspondida, e aí você vai cobrar e vai cobrar de forma desajustada, ok? Então, quarta-feira tem Cruzeiro e Tombense. Deixa eu ver aqui. Cruzeiro. Pera aí, gente. Cruzeiro e Tombense, quarta-feira, 21h30 no Parque do Sabiá. Segunda rodada do Campeonato Mineiro. Vamos pra cima, a temporada tá apenas começando. Eu fico por aqui, tá, galera? Você que não curtiu, curte esse vídeo. Ative as notificações e se inscreva no canal.